Olá a todos e todas que acompanham o canal. Nesse vídeo aqui eu vou falar da conjuração mineira, ou inconfidência mineira também. As duas formas são utilizadas até hoje, embora de uns anos para cá é mais comum se usar o termo conjuração em vez de inconfidência. Bom, o ouro é um mineral não renovável, né? Então, na medida que ele foi sendo explorado, as minas começaram a quê? A diminuir a produtividade. Então, a produção de ouro foi subindo ao longo do século XVIII, do final do XVII até 1740, mais ou menos. A partir de 1740 começa a haver uma queda na produção de ouro. Com a queda na produção de ouro ocorre também o quê? Uma queda no recolhimento de impostos. O imposto não era o quinto, 20%? Então 20% de 100, 20 quilos. Se eu tirei só 50, 20% de 50, 10. Se eu tirei só 10 quilos de ouro, 20% de 10, 2 quilos. Então, quanto menos ouro, menos impostos também. Dessa forma, o governo português criou outros mecanismos para cobrar dos habitantes aqui de Minas Gerais, com destaque para o imposto das 100 arrobas. Então, toda a população da região mineradora deveria contribuir com 100 arrobas de ouro para o governo português. 100 arrobas de ouro equivalem a 1,5 tonelada de ouro por ano. Então eles tinham que passar essa quantidade de ouro todo ano para a coroa portuguesa. Independente de estar tirando muito ou pouco ouro. Eles tinham que se virar e passar essa quantidade. Só que, claro, né, era uma quantidade muito alta de ouro e os mineradores, a população em geral, não conseguia honrar com esse imposto. Então, ao longo dos anos, foi gerando uma dívida entre a coroa portuguesa e a população, principalmente de Vila Rica, né? Resultado: mais ou menos em 1788, começou a circular a notícia de que a coroa portuguesa iria executar uma derrama. O que seria uma derrama? Uma cobrança obrigatória dessa dívida, ou seja, os militares iam ganhar o direito de invadir a casa das pessoas e pegar o que quer que fosse de valor. Qualquer peça de ouro, qualquer coisa de valor que eles vissem, eles teriam o direito de pegar até que desse a quantidade, né, equivalente a 1,5 tonelada de ouro. Essa notícia assustou os moradores de Vila Rica. E então um grupo começou a se reunir. Um grupo da elite, né, de nobres, né, começou a se reunir para discutir o que fazer para evitar a derrama. E a conclusão para a maioria era de que a melhor forma de se evitar a derrama seria uma revolta contra a coroa portuguesa. O grupo ele era composto por cerca de 12 pessoas, e vou falar aqui o nome dos principais, que era o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. O Tiradentes ele era militar, a Polícia Militar de Minas Gerais ela tinha sido criada poucos anos antes, em 1775, e ele era alferes. Alferes, adaptando, né, para os dias atuais, é o equivalente a tenente. Então, ele era alferes, e também nas horas vagas era extrator de dentes, não havia dentista, por isso do apelido Tiradentes, assim como também, né, ele era tropeiro, né, ele fazia, né, essa entrega de mercadorias, como também ele praticava mineração, ele era um pequeno minerador. Cláudio Manuel, que era um poeta, Alvarenga Peixoto era advogado, Tomás Gonzaga também era poeta, Freire de Andrade também era um militar, ele era coronel, dois padres, o Carlos Correia e o padre Rolim, e o Francisco de Oliveira Lopes, que também era um militar. Bom, esse grupo basicamente decidiu o seguinte, que no dia de execução da revolta, no dia de execução da cobrança da derrama, haveria uma revolta. Eles promoveriam essa revolta, iriam matar o governador, iriam tomar a Vila Rica e a revolta se espalharia pelo resto de Minas Gerais. E isso acontecendo, eles formariam um novo governo, se separariam do resto do Brasil, né? Se separariam, na verdade, do Império Português, né? E aí, se o resto do Brasil quisesse acompanhar, viria junto. Eles estabeleceriam uma nova capital, possivelmente São João del Rei. Eles criariam uma universidade, já que naquela época não havia universidade no Brasil. Não tinha como você fazer nenhum curso superior aqui no Brasil naquela época. Se você quisesse estudar,
fazer os poucos cursos que havia naquela época, diga-se de passagem, como direito, medicina, você tinha que ir para Portugal. Isso era de propósito, o governo português não queria que mesmo os ricos brasileiros estudassem, porque dessa forma não haveria uma elite ilustrada, né? Uma elite de intelectuais capazes justamente de planejar coisas como essa daí, uma revolta. Né? Então, o plano era esse, conseguir acabar com a derrama, estabelecer um novo governo, criar uma universidade, industrializar o Brasil. Né? Vários desses revoltosos, inclusive, tinham até já lido autores iluministas, alguns já tinham até viajado para a Europa, então eles já sabiam daquele processo industrial que estava ocorrendo na Inglaterra, principalmente não, somente, né? Um pouquinho depois que vai chegar na França. E eles queriam trazer, né, essas técnicas industriais aqui para o Brasil, justamente porque a indústria era uma atividade econômica que dava muito dinheiro, e pelo fato também de que a mineração estava caindo. Né? Então eles viam a industrialização como um plano B. Inclusive, poucos anos antes, em 1785, alguns mineradores já haviam tentado industrializar Vila Rica. Só que quando a rainha de Portugal, a Dona Maria, fica sabendo, ela emite um alvará, ou seja, uma lei proibindo indústrias aqui no Brasil. Então, basicamente, naquele período, só podia se fabricar aqui no Brasil aguardente, né? No caso, cachaça, móveis em pequenas quantidades e tecido para roupa de escravo, né? Que é um tecido mais grosseiro e que, consequentemente, vale menos dinheiro. Com relação à escravidão, vários dos envolvidos eles tinham influências iluministas, eles tinham lido autores iluministas. Então, um grupo de revoltosos queria acabar com a escravidão. Outro grupo era contra. Então, havia essa polêmica. Inicialmente, se a revolta desse certo, a escravidão não acabaria. Aí depois, isso seria alvo de conversa entre eles. Porém, um pouquinho antes da revolta estourar, no início de 1789, um dos envolvidos, Joaquim Silvério dos Reis, ele dedurou o grupo. Ele procurou o governador e fez uma proposta. Olha, se eu te dar uma informação aí bem importante, o que eu ganho com isso? O governador, né, assumiu o compromisso de perdoá-lo das dívidas que ele tinha. Então ele contou todos os planos, entregou todos os envolvidos e saiu livre. Todo mundo foi preso, um ficou acusando o outro, né, inclusive numa atitude, né, meio covarde, né? Ninguém era culpado de nada, ficou um acusando o outro. Só que, como eu disse no início, a maioria era de origem nobre. Então foram presos, alguns foram degredados, ou seja, expulsos do Brasil, foram para a África, mandados para a África. Mas depois de um tempo puderam voltar. Inclusive Tomás Gonzaga conseguiu virar um homem bem influente lá em Angola, ele foi mandado para Angola, depois pôde voltar para cá. O Cláudio Manuel teve uma morte um pouco estranha na cadeia, né? Para todos os efeitos ele se matou, mas há dúvidas com relação a isso. E o único que foi condenado à morte foi o Tiradentes, justamente porque ele era, apesar de ser um militar de patente média, né? Ele era alferes, o equivalente a tenente hoje, de todos ele era o menos influente. Então acabou que ele foi escolhido para servir de exemplo. Então foi decidido que ele seria condenado à morte por enforcamento e que depois seu corpo seria esquartejado. Ele foi enforcado em 21 de abril de 1792, seu corpo foi esquartejado e seus pedaços foram pendurados na Estrada Real, né, que era a estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Naquela época, Minas Gerais já tinha virado, o Rio de Janeiro já havia virado capital do Brasil. Como eu já disse em outros vídeos, Salvador foi a primeira capital do Brasil. Quando se descobre ouro aqui em Minas Gerais, para que o governo português ficasse mais próximo das minas, a capital é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, Tiradentes foi levado para o Rio de Janeiro, foi enforcado lá, esquartejado e seu corpo foi retalhado. Os pedaços foram espalhados ao longo da Estrada Real, que era a estrada que ligava o Rio de Janeiro à Vila Rica e que servia de escoamento, né, de parte da produção do ouro. Foi no mesmo estilo que fizeram com o Felipe dos Santos. Esquartejaram o corpo dele e deixaram exposto como uma forma de quê? Amedrontar a população. Bom, passados alguns anos, a revolta
Ela ainda era lembrada, né, mas não com muita força. Né? As pessoas se lembravam daquilo, mas não era algo que fizesse parte do dia a dia, seja dos habitantes de Vila Rica, seja de outras partes do Brasil. É no final do século XIX, ou seja, cerca de 100 anos depois, quase 100 anos depois, 80, 90 anos depois da Conjuração Mineira, a partir da década de 1870, que a imagem de Tiradentes é convertida na imagem de herói nacional. Então começam a ser fabricadas pinturas onde o Tiradentes ele é retratado de túnica branca, cabelos longos, barba longa. Ele era militar. Militar não usa cabelo longo. Militar não usa barba longa. E militar veste farda, não veste uma túnica branca. Quem que é representado com túnica branca, cabelo longo, barba longa? Vamos pensar aí? Jesus Cristo. Então começam a ser feitas várias pinturas dele representado como Cristo. Por quê? Entre os militares brasileiros e os republicanos, ou seja, as pessoas que queriam acabar com o império, e isso vai ser um vídeo, vai ser produzido posteriormente, os militares e os republicanos queriam o quê? Transformar o Tiradentes em um herói. Por que disso? Tiradentes havia sido morto pela Dona Maria, que era rainha de Portugal. Dona Maria era rainha de Portugal naquela época e ela era avó de Dom Pedro II, que era imperador do Brasil naquele período. E aqueles militares, a maioria do exército brasileiro e uma parte das elites, ela estava contra o imperador. Eles queriam o fim do império, eles queriam que o Brasil não tivesse mais imperador, que o Brasil fosse governado de outra maneira, por um presidente de preferência. Então eles escolheram Tiradentes porque ele havia sido morto pela avó de Dom Pedro II, ele havia sido morto lutando pela liberdade do Brasil, né? Então até aquela relação com Jesus Cristo é por causa disso. Ele morreu por nós, brasileiros. Entenderam por quê dessa associação da figura de Tiradentes com de Cristo? Não é porque Tiradentes era uma pessoa sagrada, é porque você fazendo essa relação, você coloca o morto, né, no caso Tiradentes, numa posição de ente sagrado, né? Como alguém que lutou por nós, que morreu por nós. Mas, né, Tiradentes passava longe de ser esse herói que os militares, os republicanos escolheram para si. Né? O Tiradentes morreu, né, na conjuração, foi uma injustiça, foi o único condenado à morte, pagou com a vida, né, pagou caro, por uma revolta que nem aconteceu, mas ele não era esse herói. O Tiradentes, por exemplo, ele era um dos poucos conjurados, ele era um dos poucos daquele grupo que defendia a continuidade da escravidão. Então, será que alguém que defende a escravidão é um herói? É uma figura que pode ser comparada a Jesus Cristo? Fica a critério de cada um. Assim como também há fortes suspeitas de que o Tiradentes ele era daquele tipo de policial que aceitava uma propina. Ele chegou a trabalhar na divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro, no controle, né, da fronteira, e ele facilitava a passagem de alguns produtos mediante um pagamento. Né? Há investigações históricas que apontam isso. Mas ele virou herói nacional, então essa história de que ele defendia a escravidão foi esquecida, essa história de que ele era um policial corrupto foi esquecida, e foi feito o quê? Uma imagem dele quase como, né, um Deus, né, quase como Cristo. Tanto é que a maioria das imagens de Tiradentes, sejam desenhos, sejam pinturas, ele é retratado dessa forma, quase como Jesus Cristo. E falta dizer, isso não faz sentido nenhum. Né? Ele era militar, ele não se vestia daquela forma, ele não tinha aquele visual. Né? E o dia da morte dele, dia 21 de abril, virou feriado nacional. Feriado nacional, não é feriado só aqui em Minas. Em todo o Brasil é feriado. Então, para vocês verem que a transformação do dia da morte de Tiradentes em feriado era para o quê? Reforçar a imagem de herói. Era o quê? Era o desejo dos republicanos de criarem o quê? A figura de um herói nacional. Tiradentes foi escolhido. Né? A maioria dos feriados nacionais são feriados religiosos. É o quê? É Natal, é dia de Nossa Senhora Aparecida. Não tem feriado do, sei lá, o dia de Juscelino Kubitschek, ou o dia da Zilda Arnes, ou o dia, enfim, de qualquer pessoa, mas do Tiradentes tem dia. Por quê? Ele foi escolhido para ser um herói nacional. E isso é muito comum, tá, gente? Não é só aqui no Brasil, não. Cada país, ele escolhe quem vai ser considerado herói.
Porque o herói, ele cria aquele sentimento o quê? De união. Né? As pessoas admiram aquela figura e sentem o quê? Orgulho de pertencer àquele país que foi liderado pelaquela figura. Então, o herói, a figura do herói, ela é muito importante para qualquer país. Todos os países têm seus heróis, né? Seja os Estados Unidos, com o George Washington, o Thomas Jefferson, que tinha muitas escravas, inclusive estuprava suas escravas. E Thomas Jefferson é o quê? É um dos heróis dos Estados Unidos. George Washington a mesma coisa, Benjamin Franklin, a França lá com Carlos Magno, a Alemanha com Bismarck, e por aí vai. Cada país escolhe quem vai ser considerado herói ou não. Isso aí é um processo muito natural, embora injusto, né? Porque esse herói, ele é colocado como alguém perfeito, e ninguém é perfeito, e suas imperfeições são o quê? Jogadas para debaixo do tapete.